Quero falar com vocês hoje sobre os Salmos. Os Salmos, alguns deles, pelo menos 12 dos Salmos da Bíblia, são compostos por uma pessoa chamada Asaf. Ele compôs pelo menos 12 salmos que eu tenho conhecimento. E um desses salmos, ele colocou aquilo que ele estava sentindo de uma forma tão contundente, tão explícito ali o que ele estava sentindo, que você lendo fala assim, não é possível que ele colocou isso em palavras aí, porque os salmos, eles são cânticos. A gente lê os salmos como se fosse uma carta, como se fosse um amuleto. Tem gente que lê os salmos para espantar espírito mal, que não está errado também. Tem gente que usa os salmos como para atravessar uma dificuldade, para dar coragem. Alguém vai cruzar a cidade de uma cidade para outra, ele vai ali lendo os seus salmos. A pessoa está com insônia, ela lê um salmo. A pessoa ela quer se encorajar, ela lê o Salmo 91 como um amuleto também. E nesse salmo, que é o 73, ele confessa que ele ficou com inveja dos homens maus. Ele confessa, olha, existem os homens maus e eu tenho visto que eles são mais felizes. Eles fazem ali seus planos, arquitetam seus planos malignos e eles estão prosperando nisso. Porque se acontece alguma coisa, um castigo, demora para acontecer. E eu tô aqui nessa minha situação sendo honesto, fiel, obediente aos princípios de Deus. E eu vou falar a verdade, eu andei olhando para o ímpio. Ímpio, a palavra já está dizendo, impiedoso, né? Eu ando olhando para eles e os meus pés quase tropeçaram. E eu só no final, depois de muito tempo que eu andei observando, eu vi que no final eu vou ainda ser exaltado por Deus. E esses que dizem que Deus não existe, que não é nada disso não, esses ainda vão cair, vão sucumbir na maldade deles. Então, por um momento, meus pés quase vacilam. E esse é o Salmo 73, em que Asaf, que era constituído para os louvores, ele era um levita. Ele vinha da linhagem de Levi, que ficou o povo separado para servir na casa de Deus. Então, ele e a linhagem dele, dos filhos dele, ficou separado para essa parte dos louvores, e eles vão se encarregar dos louvores, e no meio desses louvores tem esse salmo aí maravilhoso que traz a nossa fraqueza de ver e de ter às vezes até inveja, porque é muito feio quando a gente fala que a gente tem inveja, mas a inveja existe e às vezes a gente se pega invejando algumas pessoas ou algumas situações em que a gente não consegue se conformar, mas no final a ordem é a seguinte:
vai fazendo a sua parte, porque aquele que está te observando não é injusto do jeito que você pensa. Ele ainda vai te levantar e vai te exaltar no tempo certo. Porque se Deus fizer as coisas do jeito que você quer, às vezes vai dar tudo errado. Às vezes você não está preparado.